E muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live à mesa. Hoje batendo um papinho com o Pastor Boró, compartilhar a live aqui com o pessoal. Me manda a live para todo mundo, avisa que nós estamos ao vivo, avisa que já começou. Tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso, tenho certeza que Deus vai se mover muito através de nós. Hoje tá recebendo aí o Pastor Boró, que é um querido para mim, muitos anos já. Vou compartilhar a live aqui com o pessoal. Chama todo mundo, avisa que nós estamos ao vivo. Manda a live para todo mundo. Você que tá vendo depois, compartilha o link aí nos seus stories, nos seus status do WhatsApp. Manda para quem precisa ouvir isso, que vai ser poderoso. Deixa eu pegar aqui o link. Manda tá pra mandando. Lu, pra Isabel. Aqui, ó. WhatsApp. Vai entrando aí. Esperar uns 5 minutinhos pro pessoal entrando. Assim já dá tempo pro Boró também se achegar. Cadê? Deixa eu... aqui. Boa noite. Vamos ver quem tá aqui. Boa noite, Jaqueline. Bem-vinda. Seja muito, muito bem-vinda. Compartilha a live aí com o pessoal. Avisa que nós estamos ao vivo. Vai ser muito bom. Deixa eu pegar o link aqui. Só um minutinho, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Como que tá aí? Fala pra mim, por favor. Cadê? Aqui. Pronto. É só você Enviar? Isso. Vou pegar aqui pro senhor. Aqui. Esperar mais uns 3 minutinhos aí para dar tempo de todo mundo entrar. E aí nós já damos continuidade, gente. Aqui. Damos continuidade, gente. Aí. Aqui. Me falem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo, se tá tudo certo. Esperar um pouquinho. Para dar tempo de vocês irem compartilhando a live. Para dar tempo de vocês irem se achegando. Hoje, aí com... Vamos ver se a televisão vai me enganar igual ela sempre me engana. Toda vez que eu mostro, ela sai. Hoje ela não sumiu. Ó, tá aqui. Hoje o pastor Fábio Boró. Boa noite, Luísa. Luísa tá aqui sempre. Firme e forte. Toda segunda-feira, Luísa tá aqui na live. Muito bem-vinda, Lu. Me fala como que tá o áudio. Se tá bom. Se você tá me vendo bem. Se o áudio tá com ruído, tá sem ruído. Por favor. Certeza que vai ser muito bom. Aí, eu falei que a TV, ela sempre faz uma gracinha aqui. Esperar mais um minutinho. Boa noite, Kátia. Kátia Cardial, quem será? Seja bem-vinda. Muito boa noite. Esperar mais um minutinho. Acho que aí já dá tempo do Pastor Boró acessar aqui. Muito bom. Gente, vocês estão livres para mandar perguntas, tá? Mandem perguntas a hora que vocês quiserem aqui, que dando certo a gente responde ao vivo. Boa noite, Eliana. Ué, gente. O que será que é isso? Só um minutinho aqui, viu, gente? O que será que é? Peraí que eu vou abrir a porta. Opa! Chegamos! Ao vivo! Ao vivo e a cores! Surpresa! Nada melhor do que estar junto. É isso aí, gente. Hoje ele tá aqui comigo. Que honra pra mim de estar aqui hoje com o pastor Fábio Boró. Deixa eu ajustar aqui bonitinho.
Olha aí, gente, que legal. Alô, galera. Tá um pouquinho escuro, né? Não tá? Vamos Tá desfrutar desse tempo juntos. Isso aí vai ser muito, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, pastor. Muito honrado de você estar aqui. Posso dizer o mesmo, Nicolas. O que é isso? Uma honra pra mim. Gratidão poder estar aqui com a tua família, no seu reduto, conversando. Já tivemos momentos aqui especiais. E creio plenamente, assim como as outras lives estão acontecendo e sendo bênção, que hoje iremos compartilhar um tema aqui que é para nós. Sim. Lavados pelo sangue do Cordeiro, servos do Altíssimo, é para nós. Amém. Glória a Deus. Muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado dessa surpresa, porque eu estou muito feliz, estou muito grato. Uhul! E principalmente hoje, que é um dia muito especial, que hoje termina o meu tratamento. Como eu falei pra vocês, eu estava doente e estou com 18 anos. Fiz aniversário no sábado. Oh, parabéns! Muito bom. Vou esperar mais um minutinho aí para o pessoal estar chegando. Vamos lá, gente! E aí a gente já acessa aqui. Aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Tenho certeza que vai ser tremendo. Falem se vocês estão ouvindo, tanto mim quanto o Boró, se tá bom o áudio. Câmbio, câmbio, câmbio. Por favor. Deixa eu ver aqui. Beleza. Muito obrigada, Eliana. Gratidão aí, viu? Muito obrigado, saudade de vocês. Minha princesa. Apareçam lá. Boa noite, Val. Val também tá aqui toda segunda-feira. Não perde uma live. Seja bem-vinda, Val. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, Kelly. Seja bem-vinda. Vamos ver. Acho que já dá pra gente começar, né? Vamos. Tô com as perguntas aqui. Vamos tá começando. Vou fazer uma oração. E aí depois, Boró, você se apresenta. Fique livre. Sinta-se em casa. Muito bom. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa live. Senhor, nós não queremos que seja apenas mais uma noite simples, Senhor. Nós não queremos que seja simplesmente mais uma live. Deus, nós não queremos que seja simplesmente só um vídeo, que seja simplesmente uma conversa, Senhor. Nós queremos que vidas sejam transformadas. Nós queremos que essa mensagem seja enviada. Senhor, que pessoas sejam tocadas, que os corações sejam tocados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos, ó Pai, anjos ministradores agora para ir tocando os corações das pessoas que estão assistindo agora ao vivo, das pessoas que vão assistir depois pelo YouTube, que vão assistir depois, Senhor, pelo Instagram, as pessoas que vão acessar, Senhor, depois pelo Facebook. Que não seja só mais uma live, que não seja só mais um projeto, que não seja só mais um dia simples, Senhor, mas que seja um dia de transformação, porque nós queremos que o Senhor é o Deus que transforma. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Cumpra em nós o teu propósito, porque esse é o dia que o Senhor fez. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Glória a Boró, Deus. Tá fica ligado. livre. Se apresente, por favor. A paz, boa noite. Nós estamos no período da noite. Você que a tecnologia pode falhar, mas a voz de um povo que se diz povo que ama o Senhor não pode falhar. Meu nome é Fábio de Almeida, muitos já me conhecem. Para quem não me conhece, sou conhecido como o pastor Fábio Boró. Tenho esse chamado já há 39 anos. Nós vamos falar um pouquinho aqui de algumas histórias, de algumas motivações e da maior razão. A razão ao qual nós estamos vivos, que é a razão de apregoar o Evangelho de Jesus. Muito bom, glória a Deus. O Boró é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos. Conheci ele lá no ministério que atualmente eu congrego, a Pleno Poder. Amém. Muito bom, ele é um
uma pessoa que está presente. Conheci o filho dele, o Natan, né? Fizemos juntos os Gaditas. Gaditas, nossa, Antigo que Gaditas. show! Que lindo, que lindo, que lindo. Muitos Princípios, anos, princípios, sim. princípios. Muitos anos já, e hoje, graças a Deus, estamos aqui tendo essa oportunidade de desfrutar desse tempo de mesa físico Uhul! hoje. E Boró, conta um pouquinho pra gente como que aconteceu, como que você conheceu Jesus, como que aconteceu sua conversão. Conta pra gente um pouquinho como que tudo isso aí aconteceu. Nicolas, meus queridos, a minha conversão foi algo um pouco mais fácil, porque eu venho de um lar cristão, ao qual eu sempre aprendi os princípios, ao qual os meus pais sempre me direcionaram que existe um Deus, que existe um irmão maior, Jesus Cristo, que existe um Consolador e um Confortador, que é o Espírito Santo. Então eu venho de um lar cristão e tive esse privilégio, um privilégio tremendo, porque aprendi muito e constantemente aprendo que o segredo de todas as coisas, todas, é a obediência. Então, muito obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor me deu de, desde o ventre, ser um escolhido. Glória a Deus que ele se aparece para nós, né? Amém. E o melhor Tremendo. convite é quando ele nos convida, né? A gente vai falar um pouquinho sobre chamado. A gente falou um pouco de chamado na semana passada com a Evelyn, que a gente tem uma concepção de que eu escolho cumprir o chamado. Mas na verdade é o chamado que nos escolhe, né, Boró? Forte. Então, e você tem um destaque aí em ações sociais, entra nas favelas, nas vielas, vai fazendo aí. Conta um pouquinho quando que começou e como começou as ações sociais e como que tem se desdobrado desde então. Eu fui criado numa família ao coisas e nos dando e desejando a dar um bem-estar maior, mas nós aprendemos muito sempre o que é dividir, o que é se doar. Eu tinha sempre isso muito comigo. Sou um cara meio esquisito. Não gosto de dar presente, não gosto de receber presente. Parece que eu estou fora do sistema. Dia das Mães para mim é todos os dias, Dia dos Pais é todos os dias. Liguei meus dados aqui, aí volta. Voltou aqui. Perdão aí, gente. Vamos voltando. Tá um pouquinho ruim. Quer fazer assim, ó? Quer colocar um pouquinho de lado assim? Que aí acho que fica... É melhor? É. Vamos lá. Aí, ó. Perninha aqui. Show. E eu, dentro desse esquema de sempre pensar numa outra pessoa, eu sempre fui um cara que dividi muito, Nicolas, os meus brinquedos, os meus sapatos, a minha comida. Então sempre teve em mim essa essência de ver o próximo viver da forma que eu gostaria de viver. E Deus foi apertando, apertando, apertando. E quando deu os meus 19 anos, eu tive uma visita não muito agradável do inimigo das nossas almas, colocando tudo à minha disposição. Mas ele não colocava à minha disposição, e eu tinha essa consciência, aleluia por isso, ele não colocava à minha disposição a vida eterna. Ele não colocava à disposição para os meus dias o prazer de amar de verdade. E eu gritei, em bom e alto som, não, eu sou de Jesus. E aí tudo começou. Que história forte, hein, Boró? É muito lindo, assim, ver como Deus tem te usado hoje, né? Como que
Porque uma vez eu ouvi dizer que Satanás ele acredita mais na promessa de Deus nas nossas vidas do que às vezes a gente, né? Muito bem, muito bem. E, Forte, Nicolas. e ele investe pesado para que a gente não cumpra o propósito, para que a gente não viva. Mas glória a Deus porque você aceitou o chamado, você ouviu o chamado e você foi correndo em direção a ele. E conta um pouquinho pra gente hoje qual das ações que mais te marcaram, qual das ações hoje que você fez, assim, que você leva até hoje, assim, que aconteceu. Conta um pouquinho pra gente. Eu sou um pouco ruim de data. Minha esposa está assistindo, graças a Deus, a data do nosso namoro, noivado, casamento, isso eu não esqueço. Aleluia. Acho que é um pouco de medo até de tomar uma surra, né? Mas vamos lá. Eu fui convidado, uma coisa que me marcou demais, para uma rave, propósito realmente de evangelismo. Essa rave aconteceu no Recife, um local tremendamente apropriado e normal de rave. E nesse local foram colocados a média de 4.000, 5.000 jovens. Dentro da rave, do espaço, não havia bebida alcoólica, mas eles já entravam alguns alcoolizados e alguns já drogados, e nós estávamos ali. Eu fui. Quando chegou lá, eu estava com a barba grande, o cabelo meio grandinho, e comecei, um dia antes nós estávamos lá e eu comecei a orar, e Deus falou assim: você precisa ser mais louco do que eles. Eu me assustei um pouco, porque, Deus, mais louco, como assim e tal? Orei e Deus falou para mim claramente: tira metade da barba de um lado e metade do cabelo. Então eu fiquei um xadrez. Onde tinha cabelo aqui, não tinha aqui. Onde tinha lá, não tinha aqui. E no dia posterior à rave. Agora você imagina um cara com esse visual, com essa tatuagem no braço que diz Deus é lindo e tamo junto. Era uma das primeiras tatuagens que eu fiz. O meu brinco aqui também no ouvido, JC, Jesus Cristo. Eu tinha que estar ali. E as músicas eram a batida, né? Aquela batida pesada da rede. Pim, 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 pam, 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 pam. E os jovens pulando, e os jovens dançando, e os jovens se beijando. Homem, mulher, faziam círculos para se beijar, faziam círculos para se abraçar. E Deus falou: você veio aqui para estar no meio deles e influenciá-los. Estou aqui, Deus. Com aquele visual maluco, eu comecei a entrar no meio dos jovens e dançar, e pular, e saltar. E quando eu entrava no meio deles, eles paravam e ficavam atônitos. Muitos deles eu, graças a Deus, contemplei. As lágrimas começarem a cair e perguntavam para mim: qual droga que você usa? Quem é você? E eu falava para eles, como tento dizer até hoje: eu sou chapado pelo sangue de Cristo Jesus que verte nas minhas veias. Eu sou maluco do amor, da cruz, do Calvário e da ressurreição. Eu preciso respirar uma loucura saudável, ao qual não estraga aquilo que o meu Criador, Nicolas, fez para que eu viesse a ser. Eu não sou melhor que ninguém. Então essa compaixão que Deus tem me dado é saber que eu tive essa oportunidade. E eu preciso professar com o ID, não com o fica em casa, não com o vou orar, não com Deus sabe todas as coisas. Fica muito cômodo, sendo que é dado a nós, Nicolas, uma ordem. Ide.
E junto com esse ide, se você conversar com teu Deus, conversar com Deus, Ele nos dá estratégias. E ali eu entrava e foi muito legal porque no espaço, um espaço muito grande, na praia lá, tinha os trailers no fundo, né? Tinha os trailers no fundo, ao qual as pessoas que ou entravam em overdose ou queriam uma palavra eram levadas para aquele local para receberem um abraço, Nicolas. Ai, que delícia! Porque o abraço ele cura. O abraço ele restaura alianças. Quando nós abraçamos alguém, sabendo que é Deus nos usando, esta pessoa ela recebe a libertação. Porque o próprio Deus, através de Jesus, nos abraçou. Então, esta rave em Recife foi algo que me marcou muito, porque ali outras loucuras aconteceram. Foram 8 horas de rave, 8 a 10 horas de rave. E teve um momento que eu subi no palco, um palco gigantesco, e comecei a imitar um leão. E muitos microfones. E o som do rugido do leão tomou o espaço. E o Espírito Santo de Deus tomou conta daquele local de uma forma grandiosa. E algumas vezes, meus queridos, assim como vocês estão talvez se perguntando, que doideira, que maluquez, eu também me pergunto para Deus. Mas eu fiz um voto, que eu não abro mão daquilo que Ele me ordenou a tentar fazer. Como eu digo sempre para mim, e digo nesse momento para vocês que estão nos ouvindo, uma coisa eu sei, que eu nada sei, e que eu preciso aprender em todo momento, mas o aprendizado só pode ser com o Mestre Jesus Cristo. Uau, glória a Deus. Aleluia. É lindo. Isso é muito importante, isso que você falou, da questão do comodismo, né? É forte. Que as pessoas... eu até brinquei uma vez, eu fiz uma live com uma moça que estava na Itália, num momento de descanso, mas a gente comentou um pouco sobre chamado e propósito, e a gente falou bastante disso, que as pessoas têm dois extremos sempre. Tem aquele extremo que diz assim, fulano tá fazendo missão na Itália, mas a Europa não precisa de Jesus. E aí ela falou, hoje a Europa é um dos continentes mais frios no Evangelho. Positivo. E aí, depois, na mesma semana, eu fiz uma live com uma outra menina que tinha feito um projeto missionário no Rio de Janeiro, em algumas das favelas do Rio de Janeiro, e ela disse que no Brasil ainda existiam pessoas que nunca tinham escutado falar do Evangelho. Então sempre tem dois extremos. Eu não vou fazer missão no Brasil porque o Brasil inteiro já conhece Jesus. Não conhece. Eu não vou fazer missão na Itália, na Europa, onde quer que seja, porque eu preciso fazer no meu país. Mas às vezes o Senhor está te levando para lá para que você faça lá, né, Boró? E às vezes fica no comodismo. Eu não vou em lugar nenhum, eu não vou pregar ali, eu não vou pregar aqui, porque eu vou esperar Deus me levar para outro país, eu vou esperar Deus me levar para outra cidade. Mas a questão é, será que você tem sido um missionário no meio da sua vizinhança? Muito bom, Nicolas. Será que você tem sido um missionário no meio da sua família? Será que hoje a sua família pode afirmar, não, essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus, é uma pessoa de oração? Ou quando falam assim, fulano é crente, crente. Fulano não é crente coisa nenhuma, né? E, então a gente precisa ter essa percepção e esse senso de urgência, pela palavra, né? Pela pregação. Você colocou um ponto aí muito forte a respeito de ser missionário aqui ou ser missionário lá. Em algumas ministrações,
alguns locais, algumas palestras que a gente tem o privilégio de estar, eu tenho sempre falado, por favor, não use daquilo que Deus tem te dado para uma fuga. Você precisa, antes de sair do país, antes de sair do continente, antes de sair sei lá da onde, você precisa pregoar o evangelho para o seu vizinho, você precisa pregoar o evangelho para o seu amigo de trabalho. Você não pode querer ser um missionário fora do seu país se nunca, preste atenção que é muito sério, se nunca você foi um missionário aqui. É uma fuga. É uma fuga. Eu tenho um chamado, Nicolas. Foi muito legal entrar nessa pegada. Eu tenho um chamado para a África dos meus 14 anos. Eu estou agora, aparentemente com 19, mas é com 58, parece que eu estou com 19, né? Mas é 58, eu dava um pouquinho menos, Mas é 58 anos, então 14 para 58 são 44 anos que eu estou esperando para ir para a África. Para a honra e glória do Senhor, no ABC e em diversos locais, principalmente no ABC, que eu sou do ABC Paulista, tive a honra do Jornal da Cidade, já por 4 vezes, me chamar para trabalhos missionários na cidade. Então, se você não tem um legado, uma história no local que você está, tome muito cuidado para que você não vá para um outro local, porque aqui você não encontrou um espaço. Isso é mentira do diabo. O ID é agora, o ID é já o seu vizinho. O ID é já pegando o telefone e falando com aquela pessoa que de repente você pisou no pé dela e ela também pisou no seu pé. O ID é já. Uau, glória a Deus. E Boró, qual hoje, né, pegando um gancho nisso, qual a importância? Às vezes porque a Bíblia fala, né, Jesus foi uma ordenança, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? E hoje como você pode transmitir para as pessoas a importância do ID, a importância de cumprir o ID, de fazer o ID? O evangelho, Nicolas, a palavra evangelho é boas novas. O evangelho é algo muito simples. O que tem acontecido, infelizmente, é as pessoas dificultarem esse evangelho simples. As pessoas estão dificultando. Nós precisamos ter um tempo constante com Deus e saber que, como você disse, como a Bíblia diz, isso não é um pedido. Isso é uma ordenança. E o que está acontecendo, infelizmente, é que o pai pede, ou o pai ordena, muitas vezes o pai pede, né? Aquele respeito e aquela delicadeza, o pai pede, mas é uma forma que ele está ordenando. Então, Nicolas, por favor, faça isso. E o Nicolas não faz. Quando eu tinha meu papai, ele falava comigo quando ele falava. Que a maioria das vezes, eu sou de uma outra geração, que meu papai olhava para mim e ele não passava o WhatsApp, não. Não tinha Instagram. Ele olhava para mim e eu falava ai, 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 ai. E entendia tudo rapidinho. Porque no olhar dele eu via a ordenança. Então, quando Deus nos posiciona e diz, ide e pregai o evangelho. Ide e pregai por todas as nações.
É muito triste o que está acontecendo. A falta de obediência dos simples. Jesus Cristo cura, salva, renova, restaura, quer ser o seu Senhor, quer ser o seu amigo, quer ser o seu companheiro para chorar, quer ser o seu companheiro para sorrir. Sem Ele é impossível viver. É simples, é só isso. A melhor coisa é curtir e ouvir e fazer o ID. Então, vamos despertar, por favor. Faça o ID. Clame ao Deus Todo-Poderoso por estratégia. Coloque uma camisa. Eu comecei colocando uma camisa, eu era super tímido. Eu tinha vergonha de tudo. Eu colocava uma camisa, Jesus é o Senhor. Comprei uma outra camisa que parecia que era o desenho da Coca-Cola, assim, e estava escrito lá, Jesus, e saía. E aí falei, vou pegar minha Bíblia e vou andar com a minha Bíblia no ônibus, no subaco. O pessoal brinca com isso, né? A Bíblia não é desodorante. E põe na bolsa, porque muitas vezes tem vergonha. Enquanto outras pessoas com diversos livros e com diversas revistas absurdas abrem na sua frente e curtem um momento e você falta autoridade. Então peça a Deus estratégias, mas não deixe de fazer o ID. Hoje, infelizmente, é um problema, né? A igreja tem se calado diante de muitas vozes, né? Vozes. Eu acho que é uma frase do Martin Luther King que ele diz que ele não tem medo do grito dos maus. Muito bom. Ele tem medo do silêncio, O silêncio dos bons. Muito bom. E a igreja precisa voltar. Eu estava comentando isso ontem com a Clara, né? As pedras clamarão. Parece que tem um texto assim também. Se não clamarem, as pedras clamarão. E eu estava dizendo que hoje a igreja não tem priorizado mais a questão de evangelismo, de comunhão, de trazer para perto. Hoje você vai para o culto, você chega com pressa, você vai embora com pressa, você não conversa mais, você não tem comunhão. E a igreja tem se esfriado tem visto que está se esfriando e não tem feito nada. Infelizmente, a correria do cotidiano qual a palavra? Tem sacrificado a comunhão, tem sacrificado o tempo de mesa, né? Isso aqui não é simplesmente uma live, gente. Pega o copo aí, ó. Vida em abundância. Isso aqui é comunhão, é estar junto, isso é uma ordenança, né? E a igreja perdeu isso, perdeu esse senso de urgência, de eu preciso falar de Jesus, eu preciso amar Jesus e não tem como você falar de alguém que você não ama. Muito e não bom. tem como você falar de alguém que você não conhece. Então, hoje nós temos uma geração que não busca, não fala e aponta ainda por cima. Fulano não faz, ciclano não faz, mas você também não tem feito. Você não tem feito na sua casa. Oh, Deus. Você não tem orado na sua casa, você não tem buscado na sua casa, você não tem sido luz na sua casa, logo você não tem como ser luz na vida de outras pessoas. E é por esse motivo que a igreja tem se esfriado. Porque a gente tem pensado em mim, eu penso em mim, você pensa em você, ela pensa nela. No próprio umbigo. No próprio umbigo, sendo que Cristo não nos fez para vivermos no meio desse evangelho individualista. Muito bom. Né? Somos corpo. Somos corpo. E eu vi uma vez, eu contei, acho que semana passada, não, eu contei no mês passado, numa das lives, que eu tava uma vez aqui em casa fazendo devocional, e aí Deus me deu uma palavra para passar para um menino da minha sala. E eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso? Eu nem converso com o menino, e o menino tinha fama de ser aqueles ignorantes, sabe? Eu falei assim, gente do céu, eu vou levar uma surra. Falei, agora? Falei, Deus, o senhor não tá dando moleza, não. Passa essa ordenança pra outra. Pra outra pessoa. E aí eu vi o menino na escola, o coração, meu Deus do céu, eu falei, eu vou morrer, parecia que ia morrer, assim, o coração saindo. Aí eu falei assim, bom, amanhã eu vou falar. Aí cheguei no dia seguinte,
Chamei ele e falei, posso falar com você? Ele falou, pode. Falei tudinho que Deus tinha pedido pra eu falar pra ele. Esse menino se amuou. Eu nunca vi aquela gentileza que ele transmitiu, sabe? Me agradeceu. Obrigado. Sentou no canto dele e ficou o resto do dia, Boró, sem abrir a boca dentro da sala. Só ali, ele sozinho, chorando. O Espírito Santo trouxe a reflexão. Meu Deus, forte. E eu falei, meu, e já pensou se o que seria daquele menino se eu não tivesse ido falar com ele? Sabe? Tem vários testemunhos mesmo. Acho que foi terça-feira. Não, foi sábado. No dia do meu aniversário eu vi. Tem uma menina, uma amiga minha. Não sei se ela estiver vendo a live, ela vai saber que é ela. Quando eu a conheci, ela estava super perdida, assim. Era uma cristã, mas que estava desviada. E super perdida. E aí nós temos uma amiga em comum. E conversando, tal, eu falei, nossa, o que a gente pode fazer? E a gente fazia uma campanha numa igreja ali no centro de Santo André. E eu falei assim, vamos levar ela? Ela falou, vamos. Nós levamos ela. E ela foi, eu ainda brinquei, teve um momento do apelo, eu falei pra ela, vai, ó, Deus tá te chamando pra você ir lá. Cortei de novo. Foi um momento muito bom e depois acabou que ela precisou mudar de escola, eu também mudei de horário. E quando foi no ano passado, teve uma vigília e eu reencontrei ela na vigília. E antes de eu reencontrá-la na vigília, a gente estava tendo uma reunião da liderança, da organização da vigília, da Equibalo, que foi comentada aqui na semana retrasada. Super top. E uma das meninas era da igreja dela. E aí eu falei assim, nossa, você tem contato com fulano? Ela falou, tenho, tá crente e é líder. E quando foi sábado agora, ela foi pedida em namoro por um menino super de Deus, sabe? E eu falei pra ela, eu mandei mensagem pra ela, eu falei, o meu coração não tem palavras pra descrever o orgulho, sabe? Daquilo que Deus fez e daquilo que a gente viu. E gente, foi um culto. Um culto. Foi só eu convidá-la para ir a um culto. A partir dali ela se sentiu acolhida, se sentiu especial, se sentiu amada novamente e hoje tem colhido vários frutos. Sabe? Então, às vezes... Semeadura. Semeadura. Se não semearmos, não temos como comer. Sim. E só precisamos semear coisas boas, porque se semearmos coisas ruins, vamos comer coisas ruins. O que você quer comer é o que você planta. É simples assim. Sim. E é sensacional, inclusive um beijo se você estiver assistindo, não vou te expor. Mas eu fico muito orgulhoso. E esse é o prazer de quando você cumpre. É você ver o resultado, não daquilo que você fez, mas daquilo que Deus tem feito através de você. Amém. Somos Daquilo instrumentos. Exatamente. Precisamos estar afinados. Sim. E voltando para as perguntas, Boró, você me contou que você pregou pro BOP. Como que aconteceu isso? Você pregar pro BOP do Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouquinho. Rapaz, foi um negócio assim super especial. Um presentaço de Deus. Porque teve aquela época toda daquele filme Tropa de Elite, né? Tá, tudo bem. E eu já tinha ministrado para a PM, eu tinha ministrado para os bombeiros. Como digo, tô dentro do esquema, ministrando para traficantes, para prostitutas, em prostíbulos. E me bateu um desejo muito grande de ministrar para aquele pessoal. E em oração, pedindo a Deus uma oportunidade e tal, se passaram alguns anos, eu fui convidado. Para trazer uma palavra num congresso de apóstolos, bispos, mestres, evangelistas, profetas, no Rio de Janeiro, aonde o reduto da boemia, o reduto do samba. Boemia, aqui me tens de regresso. Toda essa jogada lá no Arco da Lapa. Foi alugado um espaço para esse congresso. E estávamos ali alojados quando no final de semana, foram 5 dias,
chegou o final de semana e ia ter um período do sábado livre. Né? Terminou 11 horas e iam retornar só depois das 4 horas, 5 horas. Ia ter o período do sábado livre. Então o pessoal podia ir para a praia, o pessoal podia ir para... Tudo bem. Eu sempre muito tranquilão, tal. Fiquei na minha, falei, vou dormir, vou orar, vou dar uma volta aqui mesmo, né? Aí o Hugo, lembro, lindão, o Hugo falou para mim, pastor, tu quer dar uma volta no Rio aí e tal? Falei, puxa, legal, né, meu? Tinha 2 profetas do Rio Grande do Sul, 2 pessoas amadas, mulheres de Deus. Falou, nós vamos também. Então vamos. Subimos no carro e ele saiu andar com a gente. E anda, e mostra as praias, e mostra os lugares, e mostra não sei o quê. E eu já conhecia o Rio de Janeiro, já tinha ido para lá umas 2, 3 vezes, conhecia a Barra da Tijuca, entendeu? Conhecia Copacabana. E conhecia o Morro da Rocinha, de ver por fotos e ver também passando já pelo Rio. O que acontece? Eu tô ali distraído, tal, quando eu olho para ele assim, o meu olho já começa a brilhar e lacrimejar, e eu falo para ele assim, é a Rocinha? E ele fala, é. Quando ele fala é, o carro veio para a direita assim, e vinha um carro maior, ele não conseguiu voltar para a pista aqui. Então o carro teve que descer aqui, que ia ter que fazer um retorno para voltar. Quando caiu para o retorno para baixo, assim, do viaduto aqui, de uma ponte, na verdade, nós íamos passar a ponte, estamos por cima. Quando caiu para cá, fechou o trânsito, ficou um bloqueio. O que era aquele bloqueio? Estava havendo uma ação muito grande, não vou citar o nome do traficante que nessa data foi preso, que eu cheguei a conhecê-lo depois. Estava acontecendo uma ação. E quem estava tomando conta dessa ação? O BOP. Eu estava com uma camisa toda rajada aqui do Exército, escrito Cristo é o Exército, Jesus é o Exército, meu rei é o rei. E com uma bermudinha corzinha creme, estilo militar. E eu só falei para ele assim, para o carro ali. Eu tenho o hábito, já há 39 anos, esse apito me acompanha. Eu falei, para o carro. Ele falou, pastor, eu não posso parar o carro. Eu falei, mano, você não está entendendo, para o carro. Porque quando eu olhei na calçada, embaixo do viaduto, estava toda a equipe do BOP. Uma parte da equipe do BOP. Aquele caveirão, aquela cena que eu tinha pedido a Deus uns 2 anos atrás. E Deus fala comigo de uma forma meio doida, a gente tem uns diálogos meio doido. E eu entendi que era aquela hora. Falei, Deus, é agora. O Senhor marcou esse horário. Não teve erro na trajetória, o Senhor marcou esse horário. E se o Senhor marcou, eu estou à disposição. O Hugo e as 2 profetas não entenderam nada. Eu falei, meu, intercessão, por favor. Desci do carro, comecei a apitar. Fui até mais ou menos no meio da rua, na faixa, aquele trânsito parado, circulando o carro. Fui até o meio da rua, onde eles estavam, assim, um paredão muito grande. Apitei, e eles vendo aquele louco naquela operação, o normal era eles ou fuzilar o cara ou prender. E eu bati continência e disse para eles, eu sou um embaixador do Cristo vivo. E tenho algo a dizer para vocês. Sei que vocês estão numa operação, mas prestem atenção. O Deus que eu vivencio, o Deus que eu tenho como Senhor e Salvador, está na nossa vigia. Porque ali eles estavam em vigia. Eles não podiam, de repente, dar atenção para nada. Um deslize de uma operação seria um distúrbio. E Deus me mostrou claramente isso, que naquele momento, o general Jesus Cristo tomava
a direção daquela ação. Eles ficaram assim, imagina você, um doido no meio da rua, apitando, com uma tropa de elite, uma tropa padrão, Literal. né? Literalmente falando, um cara vestido ali de um militarzinho, de um cara do exército, batendo continência no meio da rua e apitando, e falando que Deus tinha uma palavra para eles. Mas foi fantástico, porque eu cheguei até a calçada e comecei a ministrar, levantei as minhas mãos e eu caminhava para lá e para cá, acho que mais ou menos uns 10 metros assim, de soldados. Eu caminhava para lá e para cá e tocava em um, tocava em outro, e muitos ali, mesmo naquela posição, começaram a lagrimar. Eu falei assim, eu preciso, como eu fiz com o Nicolas aqui, eu preciso abraçá-los, porque o meu Deus me abraça todos os dias. E se vocês não tiverem em vocês o abraço desse Deus vivo, nada vale. A maior operação é a operação da conversão. E foi impactante, porque quando eu disse mais ou menos essas palavras assim, que a maior operação era a operação da conversão, eu senti que ali eles sentiram e eles tiveram um momento genuíno com o Espírito Santo e meu, eu tô seguro. Você sentiu no semblante, eu tô seguro. Então foi assim muito marcante, foi muito marcante. E aquele negócio, os profetas, né, as duas profetas e o Hugo, eles ali na calçada, aí nós voltando, e aí as duas gados. Porque muitas das vezes, aproveitando esse gancho da internet, muitas das vezes é isso que acontece na nossa linha com Deus. Ela dá uma apagada e a gente não busca voltar. Então, quando der uma apagadinha, rapidamente dobre os seus joelhos que a internet de Jesus volta. Aí os irmãos ali, né, as duas profetas e o irmão Hugo ali, o nosso motorista, ficaram atônitos e falaram assim, será que eles permitem tirar uma foto? Eu falei, não sei, né, meu? Só que eu tinha algo mais para conhecer. Foi aonde eu nem falei isso para ele. Deixei agora de surpresa total. Porque eu tinha o desejo de subir a Rocinha. Então eu já estava naquela ousadia. Eu falei pro Hugo, Hugo, você é carioca aqui, fala com o seu sotaque lá. Fala, o pastor maluco aí, ele quer subir na Rocinha. Só que a Rocinha estava em operação. Estava tirando o traficante, estava já com o traficante, naquele momento já estava com o traficante pesado lá, já estava abatido, entendeu? Estava já no carro, preso, estava fazendo o resto de uma limpeza lá. E foi fantástico que um dos guardas ali, né, do pessoal da tropa, se destacou e pegou um rádio e quando menos esperou, chegou um carro lá, uma picape, com vários em cima, e falou assim, nos acompanhe, mas não passe do limite que nós vamos levar vocês. E nós subimos a Rocinha até um limite, e como são as coisas de Deus, né? Eu lembro que uma das profetas, ela tinha uma máquina, os celulares não tinham uma potência tão boa, mas ela tinha uma máquina fantástica de potência. Uma Sony, lá Canon, sei lá, uma potência fantástica a câmera. E a câmera não funcionava, a câmera dos celulares não funcionava, porque Deus realmente nos presenteou com um momento único, que não era assim para ser divulgado em marketing, internet, nada. E foi um carinho de Deus, que quando chegou num ponto, né, fechou um ponto assim, eu pedi para desci do carro, e ali eu levantei as minhas mãos, pedi para que os profetas levantassem, e ali nós ministramos paz. Nós ministramos uma vida abundante. Nós ministramos uma vida com Deus naquele local.
Tenho certeza que muitas outras pessoas talvez já fizeram isso. Mas Deus, Ele quer te usar. Ele quer tratar com você, amados, que é para você realizar no mundo espiritual. Não espere que eu ou outro ou outros vão estar naquele local que Deus colocou você. É sobre a sua vida, é sobre o seu sangue, os cuidados do posicionamento do ID. Então viva um estilo de vida chamado Jesus Cristo. Que história fantástica, hein, Boró? Top. Foi muito bruto. Bom. E você quer puxar um pouquinho pra frente? Não, tá Tem que fantástico, ficar? tá fantástico. Tá Só bom. pegar água aqui. E como que você também contou que você pregou em prostíbulos, em asilo, hospital, e como que foi pra você, assim, como que pra você, e conta um pouquinho das experiências aí que você já vivenciou ministrando nesses lugares. Vou ajustar assim, ó, vai ficar melhor pro pessoal te ver. Nos prostíbulos, foi quase no começo do ministério. Eu creio que foi dos meus 20 anos até uns 23. Né? Dentro dos prostíbulos mesmo. Eu entrava, eu tinha, como eu disse, Deus me dava algumas estratégias e me dá estratégia, então eu entrava indiferente do tempo, calor, sol, chuva, tal, eu entrava com sobretudo, cheio de bottom, escrito Jesus, caminho, lotado de bottom, com chapéu e com muito folheto. E aí eu entrava no prostíbulo, pagava, né? Você tem que pagar, aí tem uma consumação lá, e eu sempre comia uma batata frita e uma Guaraná Antártica. Era o prato que, vamos supor, R$100 lá é o que podia consumir. Tudo caro, né? E eu ia ali pro lado da Paulista, aqui em São Paulo. Se vocês conhecem a Paulista, ali naquela região. Então eu sentava ali próximo da chapelaria e as moças chegavam ali, iam se vestir, iam se trocar, eu não sei o que, eu dava um folheto e falava, Jesus te ama. E ficava sentado ali, e orando, e falando assim, Jesus te ama, e dava um folheto. Aí ia pro hall ali do restaurante, né, tomava minha Guaraná, ficava comendo minha batata frita, passava uma moça, passava alguém, o Jesus te ama. O barman lá, o folheto, Jesus te ama. Aí uma vez, 2 vezes, 15 vezes no mesmo lugar. Então eu já era um cliente. Eu já era um cliente. Fidelizado. Então chegou para falar, pô, o rapaz do folheto tá aí. E é engraçado que quando nós estamos num local que é designado um local de Satanás, é natural que nós estamos ali atrapalhando. Entendeu? E o que aconteceu depois de 15 dias, 20 dias, 3, 4 meses que eu estava fazendo o trabalho lá, 1 ano, eles não queriam mais deixar eu entrar. Porque as coisas lá dentro já não funcionavam mais da forma que tinham que funcionar. Prazeroso, a quantidade de droga. Porque foi começado um trabalho de semeadura ao qual o terreno que não era fértil, isso é muito forte. O terreno que não era fértil foi começado a ser adubado. Terra seca, né? A terra era seca, rachada e sem adubo. Sem adubo, sem esterco. E a Bíblia diz a respeito disso do esterco. Procura lá o que diz do esterco. Que nós temos que ser como esterco. Pô, mas Deus está me chamando de... O esterco é o que vitamina. Eu não consegui entender isso, a não ser no monte, quando eu estava num choro tremendo no monte, e Deus falou para mim no meu ouvido, eu te amo, esterco. Eu esperando que Deus ia falar para mim, eu te amo, príncipe, eu te amo, profeta. Deus chega para mim e fala no monte, eu te amo, esterco. Eu fui procurar a questão do que é esterco.
é a vitamina para que tudo possa se restaurar e florescer. É muito forte. E naquele local, voltando ali para o prostíbulo, começou a haver mudança. Então eles começaram a não querer deixar eu entrar. Começou a haver mudança e não deixaram eu entrar. Então o que aconteceu? Era claro que quem estava levando a mudança para lá, quem estava ministrando o ID ali, era eu. Deus me usando para estar naquele local. E nos prostíbulos ali na região de São Paulo. Só que como é algo pago, eu sabendo das leis, eles tinham que deixar eu entrar. Eles tinham que deixar eu entrar. E aí foi onde eu dei a continuidade no trabalho por um tempo. Graças a Deus ali vimos frutos, assim como também vimos frutos aqui na rua muito conhecida aqui na nossa cidade de Santo André, a Industrial, a Rua dos Coqueiros. Sim. Vimos muitos frutos ali de meninas, homens, né, se posicionando como mulheres, que Deus sempre manda eu chamar eles de príncipes e princesas, e não de os nomes populares aí, trans, não sei o que, travesti, tá, não sei o que, sapatão, sapatinho. Não. Deus manda que eu e você, que temos o temor do sangue de Cristo, chamar a todos de príncipes e princesas. E dispensar sobre eles o mesmo sangue que foi vertido na cruz. Não só por mim, não só por você, mas por todos. Então eu tenho uns hábitos meio malucos. Eu digo assim, Nicolas, eu preciso, todos os dias, tomar banho do sangue de Cristo. E eu tenho alguns atos proféticos. Eu abro o chuveiro e eu vejo que o sangue de Cristo está caindo sobre mim. Porque a Bíblia diz assim que nada eu sou, miserável homem que sou. Se Deus capacita-me, se Deus me usa, é para a glória dele. Então eu tenho que entender que eu sou um miserável. Sim, mas usado por esse Deus que rege todas as coisas. E desse miserável eu me torno um príncipe. Eu me torno um príncipe por esse cuidado tão grande de Deus através do sacrifício de Jesus. E aí a gente ministra com o grupo Sonhos e Sonhadores, dentro dos asilos, vestido de palhaço, dentro dos hospitais, dentro das creches, não simplesmente com uma música gospel, mas com uma música saudável, um jazz, um samba com uma música saudável, um pagode com uma letra saudável, ministrando a essas pessoas, assim como fazíamos no pátio do colégio durante 4, 5 anos, ministrando a essas pessoas até quem era. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Tá, Raul Seixas, ai que medo, ai do diabo. Não, quem foi Raul Seixas? Por que ele chegou àquele ponto? Quem ele tinha que ser na mão de Deus e a opção dele? Porque, Nicolas, nós estamos aqui agora, nessa live, porque nós escolhemos estar. Então, você que está nos assistindo, gratidão, porque você escolheu assistir. Sim. E que você possa estar sendo vitaminado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Que a tua família seja curada. Que os seus sonhos venham ser restabelecidos. Uma coisa eu vou te dizer, presta atenção. É proibido. Tá me vendo? É proibido desistir. É proibido desistir. Você falando dessa questão do chamado e do propósito, me lembrou de uma ministração que eu assisti uma vez da pastora Ruth Catala, não sei se o senhor já ouviu falar dela. E ela prega sobre trigo, né? E ela diz assim que Deus não trabalha com trigo vivo.
porque trigo vivo questiona, trigo vivo sugere, trigo vivo tem uma Forte. reputação a manter. Meu Deus. Agora, Títulos. agora, Ai, ai, ai. trigo morto, a única reputação que ele tem para manter é do agricultor. Nossa, que forte, Nicolas. Obrigado. Então você foi falando, fui lembrando dela dizendo, Que forte. e ela falando que trigo vivo, Deus não trabalha com trigo vivo, assim como Deus não trabalha com vaso que não quebra. Meu pai, forte. Então, Eu vou me jogar no chão aqui para quebrar. Agora. Peraí, tchau, tchau. então o segredo de cumprir o chamado é o quebrantamento. Quebrantamento. É o Aleluia. quebrantamento. Forte. E continuando nesse gancho aí, que quando a Bíblia diz que quando você está em pecado, um abismo puxa o outro, né? Muito bem. Mas nós aqui estamos em santidade, então aqui uma bênção puxa a outra. Uma bênção puxa a outra. Conta um pouquinho das experiências assim que você viveu com Deus, do seu íntimo, que te marcaram. Pode ficar livre aí. Rapaz, é muito forte. A gente termina umas meia-noite. Aleluia. Quando nós nos posicionamos a ser soldados de Cristo, nós precisamos zelar pela disciplina. É como o exército, é como um emprego. Você tem horário, você precisa ter horário, você precisa respeitar os outros. E principalmente você precisa, vamos voltar lá no nosso início, com meu papai, com a obediência. Nós precisamos obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então não sou eu, é a Bíblia que diz. E a obediência, prestem atenção. Se o meu mestre, Jesus Cristo, sofreu, se o meu mestre foi humilhado, se o meu mestre foi desprezado, e as promessas de Deus para mim, elas podem acontecer de eu contemplar aqui na terra, sim, podem, mas as promessas dessa contemplação não são aqui, na sua totalidade. É na eternidade com o mestre. E olha como é tremendo, porque aqui a gente corre. E eu vinha conversando com o Nicolas no carro, falando de casamento, de aliança. Quando a gente fala de aliança e pensa no ouro. E Deus sabe por que eu estou falando isso, que nem eu sei por que eu estou falando. Mas a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. Olha como é a dimensão do valor das coisas para cá e para lá. Aqui a gente briga e batalha por um anel. E no céu nós vamos pisar. Nós não vamos ter a referência desse valor lá no céu. Porque o valor do céu não está no ouro, está na glória. Porque o valor do céu, meu Deus, top! O valor do céu não está no ouro, ele está na glória. Ele está naquilo que pode resplandecer. Ele está naquilo que pode brilhar. Então, em nome de Jesus, nós ministramos agora sobre a sua vida o brilho da glória de Deus. O brilho da glória de Deus. O brilho da glória de Deus. Fantástico, Nicolas. Me volta a pergunta aqui rapidinho. Aleluia. Vou contar um pouco das experiências que você viveu. As experiências. As experiências são essas experiências, as experiências da glória de Deus. Nós, líderes, pastores, que temos o título, mas entenda bem que o melhor título é ser servo. Então vamos aqui, nós que temos o título e galgamos o título e honrar o título de ser servos do Senhor,
nós precisamos ter compromissos. Como eu falei, a disciplina. Então nós precisamos começar a zelar por um tempo com Deus. Meio-dia, no nosso horário. Eu orar, a barriga até fez um barulho aqui, ó. A barriga está sintonizada aqui na ministração. Meio-dia, se fala que é horário do... Como diz o apóstolo André, com os átomos do meu corpo. Com os átomos do meu corpo, é. Grande apóstolo André. O que acontece? Meio-dia, hora do almoço. 6 horas da tarde, hora da janta. Glu, 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 glu. Ai, 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 parece que a barriga está inchada. Hora de ir para o banheiro. Nós precisamos ter uma disciplina espiritual para, assim como alguns homens da Bíblia ali, que oravam acho que 3 vezes por dia, parece que é na Bíblia que está isso aí, né? Não é no gibi do Maurício de Souza, não, né? Que um cara orava lá 3 vezes por dia. Na frente da janela. Né? Na frente de uma janela. Pô, mas cara aparecido. Que esquisito. Aí quer aparecer. Não. Ele tinha um compromisso. Ele fazia com que a glória do Deus dele aparecesse. É diferente. Mas por que isso? Por que a tatuagem? Por que essa barba maluca? Para que a glória do meu Deus seja vista. E quando nós procuramos, assim como esse homenzinho ali que orava 3 vezes, ser destaque para a glória de Deus, é natural que as coisas possam acontecer como represárias no mundo espiritual. E se nós não tivermos como servos de Deus a obediência, Nicolas, nós se perdemos. E dentro desse questão de se perder, principalmente líderes e pessoas que tentam ser responsáveis com o reino de Deus, eles se fazem muitas perguntas. Então, do jeito que nós estamos conversando aqui, eu passo madrugada conversando com Deus, conversando com Deus, conversando com Deus, e vou reclamando, e vou clamando, e vou reclamando, aí tomo um puxão de orelha, aí falo, opa, tá bom, é mesmo, o senhor tá certo, e desculpa, eu entendi já, não vai mais fundo não, e tá... E eu tinha um hábito muito saudável, que eu subia ao monte, às 9 horas da noite e saía às 3 da manhã. E houve uma vez, eu vou contar 2 experiências do monte. Houve uma vez que uma igreja aqui do ABC, o líder chegou até mim e falou, eu gostaria que os adolescentes fossem, e você como vai, conhece o local, conhece as pessoas ali, o perigo, se tiver, não sei o quê. Você nos conduz para essa experiência com os jovens? Eu falei, sim. Chegaram na minha casa, Nicolas, né? Juntou todo mundo ali. Ali eu passei um bate-papo e tal. Falei, a gente chega lá na ponta do monte, a gente ora, a gente vai subir. Tem uma lateral direita que tem umas plantas, não tem perigo, pode segurar, legalzinho. Aí nós vamos subir, bonitinho e tal. Aí vai ter um outro ponto que nós vamos parar para orar, porque ali é um despojo. Ali você pede perdão até pelo que você não errou. Para isso aí a gente chega um pouquinho mais limpo e melhorzinho. Lá no monte. E lá no monte você vai ter a liberdade de ajoelhar, deitar, orar. Se você quiser gritar, grita. Se você quiser pular, você pula. É a sua liberdade, porque lá no monte é muito interessante. Você não vai conseguir ver o tênis de marca do seu amigo. Você não vai conseguir ver o corte de cabelo. Você não vai conseguir ver a cor das unhas pintadas. Você precisa ver ali a glória de Deus. Tá bom. Pode pegar celular para subir? Pode, sim, tal, papapá, mas não fique falando em celular, senão eu vou tomar o celular, porque você vai atrapalhar e tal, tudo bem. Chegamos na ponta do monte. Fomos começar a orar, eu comecei a chorar, o que para quem me conhece é um pouco normal. Comecei a chorar, tirei meu sapato, aí falei, queridos, Deus está pedindo que eu suba descalço, não é para vocês fazerem isso não, prestem atenção. E eu vou subir descalço.
E quando eu fui subir, um menino acendeu. Pode usar o farolete, pode usar o celular? E eu fui falar, pode. Só que quando eu fui subir, eu coloquei o pé assim para o lado da terra, né? Um pouquinho de terra assim, a calçada, terra, mais terra. Quando eu pus o pé, que eu ia falar para ele que podia, meu Deus do céu, foi fantástico. Apareceu um vagalume de cada lado dos meus ombros. Isso era 10 horas, 22 horas. Um vagalume de cada lado. E eu falei assim, vocês estão vendo esse vagalume? Muitos não sabiam nem o que era vagalume, a geração mais nova aí, não sabia nem o que era vagalume. Os bichinhos que acendem, que legal. Falei, não acendam a lanterna, Deus mandou. E esses vagalumes, a cada passo que eu dava, eles andavam um passo antes. E eu conhecia o monte. Eu conhecia como subia, como descia. Para mim, eu não precisava daquilo. Eu não precisava daquilo. Mas Deus já começou a mostrar a glória dele para aqueles jovens. E para mim também, porque eu fiquei, né, falei, caramba. Quando chegamos lá no primeiro ponto, pedimos perdão e não sei o que, papapá, jovem pede perdão. Deus trouxe ali a clareza de alguns pecados naturais dos jovens, dos hormônios e tudo mais. Então, por favor, você que é jovem, que está escutando, os seus hormônios se afloram. Entenda que muitas vezes você não está em pecado. É algo biológico. É algo biológico. Mas peça a orientação de Deus para ir recebendo cura e se distanciando. E não sei, Deus pediu para falar isso, e se distanciando da questão, de repente, da pornografia. Porque você não tem que matar os seus hormônios, porque você é homem. Você foi constituído homem. Você foi constituído mulher. Mas você tem que saber, em Deus, o momento dos hormônios aflorarem para a pessoa que Deus tem para você. E aí os vagalumes foram e ficaram o tempo todo conosco. Às 4 horas que nós ficamos no monte, os vagalumes ficaram, desceram conosco. Essa foi uma coisa muito marcante. Uma outra vez, subi o monte, estava eu e mais um grupo que tinha o costume de subir comigo, de uma igreja, ou eu com eles. E eu sempre colocava, como coloco, uma tenda no chão, coloco uma lona no chão de 3 por 6 e uma lona numa altura bem curtinha, assim, para mim ficar ou agachado ou deitado, não ficar de pé lá na lona, embaixo. Em cima eu amarro nas árvores, com aquelas aranhas de moto, e faço em cima uma tenda. E eu estava num processo com Deus ali de estar um pouco triste, porque muitas vezes falta recurso para o projeto da cesta básica, muitas vezes falta recurso. Deus fala para mim, paga uma conta de água de alguém e falta o recurso. E a minha esposa, quero honrá-la, entendeu? Um entendimento, muitas vezes um sacrifício das coisas para nós mesmos não termos e darmos. E eu estava naquela crise, né? Aquela crise com Deus, porque que parece que não acontece mais, né? Acontece com outro, e comigo parece que não acontece mais. Aquele irmão ganha na Mega Sena e eu não ganho. Entendeu? Como que é isso, Deus? E eu de pé, orando, tem uma árvore no monte ali, que eu abraço ela, eu falo, Jesus, fico abraçado com ela ali. E dali eu saí e falei, Jesus, cara, meu amigão, meu Senhor, meu Salvador, tá meio esquisito, meu. Eu sei, talvez, que eu vou falar uma besteira, mas o Senhor não tá comigo, meu. Sabe? Porque Deus ama a sinceridade do seu coração. Deus ama suas lágrimas verdadeiras.
Eu falei, acho que o senhor não está comigo, meu. Acho que o senhor não está comigo, eu estou fazendo coisa errada. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? O que está acontecendo, Jesus? Parece que o senhor não está comigo. E eu sentei na lona, aquela lona grande, sentei, ia me preparar para ali deitar um pouquinho, porque eu punha um sonzinho, um louvor, deitava, tinha uma paz, um refrigério ali, eu dormia, porque eu durmo muito pouco. E ali eu sentei e com essa percepção na minha mente, ele me largou, ele me deixou, ele não está comigo. Algumas pessoas lá andando para lá e para cá, orando, tocando violão, tal. E eu com os olhos fechados ali, lacrimejando, chorando. O que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo certo? O que eu não estou fazendo? O que eu tenho que fazer? É hora de eu parar, é hora de eu continuar. Porém, Nicolas, uma das coisas que Deus deixa bem claro é que nós não podemos parar do ID. E muitas das vezes, né, a gente chega e fala, eu vou parar a missão do ID. Peraí, não. Isso é impossível, porque isso é uma ordenança. Não tem como parar. É irrevogável, né? É irrevogável. É um direito que você não tem direito. É equibalo. É isso o aí. significado da palavra equibalo. Equibalo. É isso sem direito a retorno. Muito bem. E aí eu sentei na lona e com aquele coração ali apertado, que parece que eu fazendo tudo errado. Nicolas, é forte. Eu sentei, fiquei ali, me preparando para deitar, para pôr o louvorzinho ali no celular e tal, mas com os olhos fechados. E aí, uma lona de plástico grande, eu senti a lona movimentar. Daquele barulhinho, né, crocantezinho da lona, e movimentou. Eu com o olho fechado, movimentou de novo, como se alguém tivesse assim, né? Ó, acertando a cadeira, né? Acertando o assento. Aí eu peguei, estiquei minha mão assim para a lateral e falei, Cristo, meu mestre, é o Senhor que está aí. E de forma para a honra e glória do Senhor, palpável, a minha mão foi apertada. Dessa forma que a minha mão e a do Nicolas vai se unir, tá vendo? Ó. Sem espaço para fechar a mão. A minha mão foi apertada. Eu lembro que eu olhei pro lado assim e não conseguia enxergar nada. Muito claro, muito claro, muito claro. Como se acendesse assim, realmente muitas luzes dos estádios assim na minha frente. E ele falou, como ele fala para mim, fala para você, fala nas Escrituras, eu jamais vou te desamparar. Quem solta da minha mão é você, porque os meus braços estão sempre estendidos. Não encolhe o seu. Ide. Uau. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que tremendo. Você falando de monte, eu lembrei que uma vez nós fomos ao monte, eu, o apóstolo, foi uma galera da igreja, né? E durante o louvor, assim, tinha um outro grupo um pouco mais para baixo que estava em adoração também. Aleluia. E aí o apóstolo conduziu um momento de oração em grupo, né? Juntou a gente, o outro grupo que estava orando, veio um outro grupo, juntou todo mundo. E aí o apóstolo começou a guiar a gente no momento de oração e, por Deus, o vento passava entre as árvores parecendo um assobio. Aleluia. Assobiava, É assim. lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Uma música que não era uma música conhecida, não era uma caixinha Bluetooth. Meu né? Deus. Era o próprio Deus cantando. Glória a Deus. E
isso são experiências que só quando você está no centro da vontade de Deus você vive. Né, Boró? Quando você deseja o id, Sim. entendeu? Porque o id não é para você. O id é para o outro. Entendeu? O segredo do evangelho é amar o próximo. Como a mim mesmo? Sim. Mas é amar o próximo. Então o id não é para mim. O id é para o outro. O id é o cuidado. O id é o zelo. Se Jesus, com o seu grande poder, falasse para o Deus Pai: Deus Pai, o Senhor sabe todas as coisas, eu também. Vamos fechar aqui. Daqui eu não vou mais. E o Senhor faz tudo que tem que acontecer aí, a mesma coisa. Mas eu não vou para o sacrifício? Não. Ele cumpriu o id. E o id, presta atenção, gente. Como servos do Senhor, o id tem açoites. O id não é brincadeira. O id tem açoites. O id tem aflições. O id tem coisas que você tem que deixar, principalmente as coisas que, ó, vou beliscar ele aqui, ele vai sentir, ó. Aí fala, ai, tá vendo? Que a carne tem que morrer. Mas é fantástico. E eu gosto das parábolas, da brincadeira das parábolas. Quando eu apertei aqui e ele fez, ele sentiu na carne. Mas se você estiver em Cristo Jesus e na missão do id, Satanás vai querer te beliscar. Mas o teu espírito está blindado. Então não vai ter vai ter glória. Fica fácil. E você, nesses 39 anos? 39 anos, em abril fez agora. Você já lidou com libertação, expulsão de demônio? Já. Conta um pouco pra gente. Já, porque o que acontece, né? Dá licença aqui, Até viu? Vou pegar um toda, pedacinho de torta. querida, toda. Hoje nós estamos aqui Olha patrocinados aqui, por uma torta abençoada. Estamos sendo abençoados aqui. Uma tortinha, Com uma viu? torta Servi super você aqui. fantástica. Obrigado, Nicolas. licença. Obrigado, família, que está me acolhendo aqui com grande carinho. Olha aqui, ó, a tortinha. Depois vocês pegam a receita, tá? Vai ter a receita do id, onde nós compramos também essa torta aqui. Id comprai. Id comprar a torta ali na Dona Maria. Dona Cida. Dona Cida linda. Obrigado, Dona Cida. Obrigado. O que acontece? Nesse ministério, com moradores em situação de rua, usuários, né, de entorpecentes, usuários das drogas, né, de todas as químicas, a gente se envolve com pessoas, né, que estão ligadas à prostituição. Realmente há tudo aquilo que Satanás quer que a pessoa faça para não ter a prosperidade das ruas de ouro. Presta atenção, olha os links aí. Satanás não quer que você tenha a prosperidade das ruas de ouro. Ele não quer que você vá. Ele não quer o id. E aí, o que acontece? As pessoas estão realmente lotadas, não da glória de Deus, mas da ação de malignidade. Sim. Da ação daqueles espíritos que a Bíblia diz, daqueles anjos caídos. Então é mágoa com familiar. Mas isso é um demônio? É um demônio. Tristeza consigo mesmo. Caiu aqui. Tristeza consigo mesmo. Falta de amor próprio. Tudo isso tem ramificações de angústia. E aonde entra angústia, existe mágoa, existe a demolologia. Preste atenção, não se assustem. Não se assustem, mas existe. E isso só pode ser revertido, Nicolas, com a palavra que você falou, com a libertação, com a inversão. É que nem vocabulário. Seu abençoado. Seu não sei. Não.
Ô servo do Altíssimo, aleluia, glória a Deus, bom dia, boa tarde, Deus abençoe, vai na paz, fica na paz. Quando nós entendemos, compreendemos as coisas do reino de Deus, toda ação maligna começa a se dispersar, aonde acontece a libertação. Então, muitas das vezes, eu amo abraçar. Nós tínhamos, né, o trabalho no pátio do colégio, depois veio a pandemia, e aí cercaram tudo lá, não pode mais ter o trabalho. Nós tínhamos um trabalho com telão lá, onde eu juntava lá 300, 400 usuários vendo o telão, vendo o filme de Jesus, dançando, brincando, louvando. E o Senhor falava assim para nós: abraça eles. Abraça eles. Estende os braços e abraça. E nós, mesmo sem falar, quando abraçávamos, isso é testemunho vivo, eu abracei um cara lá totalmente alcoolizado, ele não ficava de pé. Colocamos ele de pé. Quando eu abracei ele, o álcool ficou no chão e ele ficou são. Ele ficou são, o álcool ficou no chão, a poça do álcool ficou no chão. Porque isso aí a gente vai levar um tempo, se a gente for entrar em detalhes dos espíritos que bebem, tudo, tal, papapá, toda uma ação demoníaca dentro do corpo. A gente vai deixar para uma outra live, ou de repente nos convide, eu, Nicolas, vamos aí na tua igreja, vamos aí trazer uma palavra de exortação, de amor, de conduta, para que nós possamos fazer esse ID com prudência, com verdade e com segurança para nós mesmos. Sim. Porque um grande medo da gente fazer o ID é pensar que nós somos pecadores e não vamos acertar, e estamos em pecado demais, e se eu for fazer não vai dar certo. Não, vai dar certo, se os seus joelhos se prostrarem. Sempre vai dar certo. Porque o Deus das Escrituras, Ele está sempre a nos perdoar, para que nós venhamos ser usados. E aí, casas de recuperação também, que chega, né, daquele jeito, as pessoas. E os históricos, né? Nós conversávamos aqui hoje, gostoso, chegamos aqui 6h30, já conversamos, tomamos água, abraçamos, se oramos um pouco aqui, agora estamos comendo essa tortinha aqui, show de bola, fantástico, que nós precisamos respeitar histórias. Nós precisamos respeitar histórias. Então, dentro do respeito das histórias, o Deus da história se move e traz a libertação. Então, toda a legião, todos os demônios que já são derrotados pelo sangue de Cristo Jesus, param de ser história com H para ser simplesmente uma historinha com E aí minúsculo ainda, em nome de Jesus. Aleluia! E vamos pôr torta aqui. O Nicolas mordeu a torta dele, vai falar um pouquinho, ó. E Boró, você não é surpresa, né? Já deve, obviamente, ter participado de alguns movimentos proféticos. Já. Então, se você puder contar um pouquinho aí dos movimentos proféticos que você participou, enquanto isso eu vou morder outra torta. Tá vendo? Tá mais esperto que eu, fala menos, o cara fala menos. Que tá todo mundo em jejum desde ontem. Ide. O movimento profético é um negócio muito legal e muito necessário, que muitas das vezes também é esquecido. Os movimentos proféticos, eles são marcas, né? Eles deixam história. E é legal a gente linkar as coisas. Eu amo o conteúdo de verdade. Quando nós estávamos conversando hoje aqui, nós falamos de história familiar, contexto familiar. E os atos proféticos são história. Sim. Eu lembrei de fatos aqui dos meus avós, conversando aqui. O ancião da casa aqui lembrou fato do passado dele, do desejo dele de acertar o mundo,
de acertar o mundo até com uma brutalidade, mas acertar o mundo, ele queria acertar o mundo. Muito louco. Histórias. As histórias, elas fazem parte da nossa essência. Sim. E se não fosse assim, nós não estaríamos crendo em Cristo Jesus pela história. Que fica com história com H, porque até hoje os grandes feitos de Jesus estão provados e acontecem. Sim. Né? Ontem mesmo, na minha residência, vamos falar de ato profético de quando? Do ano passado? Não vamos falar de ontem. Estava na minha residência, uma família, ao qual nós já auxiliamos aí alguns anos, 2 anos, com cesta básica, com palavra da comunidade. E eu tenho o desejo que eles vão na minha casa, não só eu na casa deles. E eles foram até em casa para pegar uma cesta. E uma das irmãs de 22 anos, usuária de droga, desde os 11 anos, foi que eu não a conhecia. E ali entregamos a cesta e abraçamos as crianças. O carro meu estava fora da garagem, o menininho de 2 aninhos e o de 4 começou a brincar com uma bola lá, o de um outro aninho no colo. E deu falada para mim, essa moça está nessa condição por falta de paternidade. E aí eu comecei a orar com ela e fui falar isso para ela, ela caiu em prantos. E nós fizemos um ato profético ali naquele local. Ela estava com um vestimento assim, né, curtinho, tudo, roupa curtinha, um vestidinho soltinho. Eu já detectei isso. Fui até dentro da minha casa, peguei um cobertor. Falei para ela, filha, você precisa de um colo de pai. Nós vamos fazer um ato profético aqui. Eu vou te segurar no colo e vou fazer um detalhe do ninar assim. E isso foi fantástico também que nós tivemos lá na Bolívia. Esse mesmo ato profético. Estava eu, o apóstolo André, num almoço lá. Chegou algumas visitas e Deus falou para mim, aquela moça precisa de colo. Eu falei, Senhor, mas é engraçado, eu vou pegar a moça no colo, com o noivo dela ali, né, meu? E tal. Ela precisa do colo do pai. E fizemos também, lá na Bolívia, envolvi ela num pano lá. Aqui, no caso, envolvi a moça nesse cobertor. Ela ficou parecendo, né, uma múmiazinha ali, toda, né? Justamente também por prudência, porque se ela tivesse com os braços soltos, a tendência seria talvez segurar no meu pescoço, né? Não é nada de noivado, não. Né? E eu enrolei ela e segurei ela no colo. E começamos ali a orar. E ela chorava. Então os atos proféticos, eles precisam existir. Fomos para a Bolívia agora, né? Tive o privilégio de ir com o apóstolo André para a Bolívia no dia 31 de outubro, para um ato profético lá na Bolívia, dia das bruxas lá, num local muito místico, ao qual vimos claramente o céu se abrindo para toda a América. Então, o nosso país é abençoado. Os países da América são abençoados. Nós não vamos imergir. Presta atenção, nós não iremos imergir. Nós iremos flutuar. Nós iremos flutuar quando nos posicionarmos. Então é muito forte. Teve também no Rio de Janeiro, nessa ocasião que nós estávamos lá, fomos fazer um evangelismo. Fomos fazer um evangelismo na praça lá. E o pessoal sambando e tudo mais. E eu já entrei, o pessoal sambando, eu já entrei, comecei a sambar, dançar, e comecei a sambar, e o pessoal vendo eu dançando, aí o pessoal ficou meio assim, falou, pô, já me conhecem, né? O pessoal que caminha comigo já me conhece, só hora que o boró não bate bem. Eu comecei a sambar ali com o povo, e comecei a olhar e falei pro pessoal, falei, comece a orar, porque eles vão entender. Olha só o ato profético, eles vão entender porque o corpo deles se move. Eles não entendem porque o corpo se move.
Eles não sabem por que o corpo se move. Aquele que não tem a restauração de Cristo Jesus não sabe nem por que o corpo se move. Por isso, a quantidade tremenda de pecados com o uso do corpo. Não sabe por que o corpo se move. E eu comecei a sambar e eu falava, obrigado Deus, obrigado Deus que o meu corpo se mexe. E passava por um, obrigado Deus porque meu corpo se mexe, obrigado Deus porque... E foi ficando imóvel, que eu lembro mais ou menos assim, que depois de eu ter feito ali uma bagunça ali santa, eu peguei, dei um brado, peguei o meu apito, que me acompanha, né? Vocês já viram ele, vão ver de novo aqui o apitinho, olha lá. Ó. Apitei e falei assim, seria bom que todos dissessem, obrigado Deus, porque o meu corpo se move. E o pessoal sambando se posicionou aquele ato profético de dizer, obrigado Deus, porque o corpo... Então, aonde nós estivermos, como luzeiro e tempero, nós precisamos clarear e temperar. É isso aí. Uau! E conta um pouquinho, você é pastor, conta um pouquinho como foi que aconteceu sua unção pastoral. Quando foi que você foi ungido, consagrado a pastor? Conta um pouquinho pra gente. A torta tá muito top, gente. Meu Deus. Tá muito boa. Você vê que ele é ligeiro, né? Ele tá perguntando rápido pra mim não dar tempo de comer. E ele tá comendo tudo, gente. Vou falar, vou entregar aqui, ó. Vou entregar os assessores dele aqui, que estão passando a torta por baixo da mesa aqui. E eu tô vendo o prato sumir ali, a torta por baixo da mesa. Vamos orar para esses irmãos aqui serem perdoados. Vou pegar o prato, você... Vou pôr o prato pra cá, gente. Aí vocês vão ver aqui o pessoal pescando aqui. Vamos lá. As pessoas, dentro desses 39 anos, as pessoas começaram a ver na minha pessoa uma questão de liderança, a facilidade, né, que Deus foi me dando para lidar com esse público, né, que eu mexo com traficante, mexo com gente de PCC, gente de PTT, gente de PTB, gente de PTL, sei lá. E é interessante que Deus foi me dando essa facilidade da verbalização. Tá? Tô falando de mim, não façam isso sem direção de Deus. Deus me posicionou a fazer algumas tatuagens no corpo, a usar os 2 brincos aqui, que tá JC, Jesus Cristo. Eu tenho algumas tatuagens do reino, desenhos do reino, versículos bíblicos no meu corpo. Prestem atenção, não se escandalizem, não façam as coisas sem direção de Deus. É mesmo. E dentro dos trabalhos que a gente foi fazendo, desde os meus 19 anos, 20 anos, 22, 25, as pessoas começaram a me chamar de pastor. Você é pastor? Eu falei, não, sou pastor, sou servo de Deus. Então, aí você está num viaduto, ô pastor, ô pastor, ô pastor. Então, as pessoas que eu ia servir ali, um suco, uma palavra, dançar capoeira com eles, brincar, jogar dominó, porque eu jogo dominó no viaduto, eu jogo truco, entendeu? Um joguinho de carta. Um joguinho de cartas, brincadeira. Teve uma assessora que perguntou o que é o jogo de truco, é o jogo com cartas. Uma assessora. Né? Uma assessora aqui da torta, assessora da torta. É uma soneca. Aí, o que acontece, gente? A gente brinca, a gente vai lá se divertir, a gente vai comer junto, entendeu? A gente dá o lanche e come junto, a gente conversa, a gente conta piada. A gente deseja ser um ser humano para aquelas pessoas, para eles entenderem que eles podem ser agregados dentro da sociedade. Presta atenção nisso, agora Deus me deu isso aqui, essa loucura. Dentro de uma sociedade espiritual. As pessoas estão à margem da sociedade espiritual. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, nós que somos cristãos ou nos titulamos cristãos, deixamos essas pessoas de lado. Porque com ela eu não como, com ela eu não brinco, com ela eu não falo. Eu só falo com ela se for de Jesus.
Eu não falo de matemática com ela, eu não auxilio ela na matemática, eu não auxilio ela no português. Eu não auxilio ela com uma roupa, não. Eu tenho que falar de Jesus, Jesus, Jesus. Sendo que o contexto geral e o conteúdo geral do Evangelho é o auxílio. É o auxílio. Então as pessoas nos viadutos, nas casas que a gente ia visitar, as pessoas começavam a falar: pastor, pastor, pastor. E desde os meus 15 anos, 16, se eu não me engano, veio o apelido de Boró, que veio da firma, depois ficou para a escola e ficou. Então todo mundo falava: qual é o seu nome? Eu falava: Fábio Boró. Fábio Boró. Aí o pessoal: Boró, Boró. Então ficou mais fácil conhecer Boró do que Fábio. Boró de repente tem um, Fábio tem milhões. Então ficou Boró, Boró, Boró. Então Pastor Boró, Pastor Boró, Pastor Boró, Pastor Boró. E aonde eu ia, eu não tinha sido ordenado pastor, né? Eu não tinha sido ordenado pastor, mas eu fazia o trabalho do pastor. Eu cuidava, eu pegava o zap, eu levava no hospital, eu dava bronca, eu não ia visitar se não tivesse disciplina. Eu fazia o serviço do pastor. Então o que aconteceu, Nicolas? As pessoas começaram a falar: o pastor, o pastor, o pastor, o pastor. E aí eu lembro que nesse trabalho de rua nosso, em faróis, em evangelismo, em praças, a gente formava uma equipe e fazia um piquenique e levava muito lanche a mais, justamente com o pessoal do Geração Eleita, que a gente já levava lanche a mais para servir no Parque do Carmo as pessoas e dava o lanche junto com o folheto. Entendeu? Dava o lanche para a pessoa que estava passando junto com o folheto, ia servindo, ia brincando, e jogava a bola de vôlei na cabeça do cara, entendeu? E brincava, tá? E nós fomos convidados a coordenar, a dirigir uma igreja na Moca, uma igreja Assembleia de Deus, para levantarmos, vamos assim dizer, os jovens da igreja. Né? Os jovens estavam se dispersando. E nessa igreja Assembleia de Deus, olha só que loucura. Pastor tatuado, maluco, numa Assembleia de Deus, né? Um local que de repente era o último local para me ordenarem pastor. Eles viram a tentativa dos meus frutos. E inclusive tem no YouTube, ordenação do pastor Boró. Nem lembro o ano. Mas tem no YouTube, ordenação do pastor Boró. Procura lá que tem lá. E aí me ordenaram pastor numa igreja Assembleia de Deus. Uau. Entendeu? Top. Foi um negócio assim que saiu totalmente do natural, do doutrinário. Porque inclusive os líderes eram japoneses. Tem mais essa ainda. Era japonês o pastor, o líder. E aí vendo um cara com brinco, tatuado, com alguma metodologia diferente. Mas ele enxergou, né, também como homem de Deus, que era questão do quê? Não era questão simplesmente do meu desejo, de um estilo meu. Não, era questão de ter um estilo para que o reino de Deus seja propagado. Entendeu? Então não faça nada, por favor, sem propósito. Não faça nada sem verdade, entendeu? Por favor, não faça nada para tentar se destacar com os seus amigos. Procure se destacar pro Abba. Amém? Glória a Deus. E agora, esse momento, Boró, enquanto você come a torta. Aleluia. Esse momento é o momento em que foi intitulado por um dos nossos convidados como Testamento da Mesa. Opa! Só que é igual os 10 mandamentos, só que os 10 mandamentos foi na tábua Já. de pedra, que no caso é esculpido na mesa. Na mesa. Ai, que eu tô com medo. Se você pudesse dar um conselho, um recado, deixar registrado na história para as próximas gerações, sobre tudo isso que você falou, um conselho para as próximas gerações, tá? Vai ficar marcado, registrado. Na segunda Bíblia, lá em 1 Nicolas. Aleluia, meu Deus. Novo Testamento do Nicolas. Novo Testamento, corrigido ao meio e atualizado. Qual o conselho que você deixaria? É um só, né? Não são 10, não. Pode, não, um tá só. livre. Tá, não, um só. Vai virar corte depois.
Tá. É sério. É sério e é bíblico. É sério e é bíblico. Obrigada. Procurem na Bíblia um texto que diz a respeito de colocar no teu pescoço as tábuas da verdade. O que tem acontecido é a falta do temor ao Deus vivo. O que tem acontecido é viver um tempo da graça de uma forma sem graça. Nós estamos na graça, nós estamos na graça. Ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa. Então você já programa o pecado porque ele perdoa. A responsabilidade é grande. Me dá medo de falar o que eu vou falar. E Deus sabe por que eu vou falar. Mas não brinque com Deus. Eu deixaria aqui assim, com muito temor e tremor, que a Bíblia diz, a seguinte palavra, o seguinte texto, a seguinte frase. Deus deseja ser seu pai. Não brinque com as ordens do pai. Não despreze as ordens do pai. Faça o que o pai te mandar fazer. Vírgula, seja um filho de verdade. Deixaria isso. Busque o temor, busque o tremor. Busque ser um filho de verdade. Eu tenho tentado. Peço as suas orações, por favor. Peço as suas orações. Seja um filho de verdade. É isso aí. Seja um filho de verdade. Uau, glória a Deus. Que tempo precioso, Boró. Oh Deus, seja um filho de verdade. Que live preciosa. Tempo precioso, com toda certeza. Aleluia, festa. Deus se moveu muito, Glória a Deus. muito. Obrigado, Jesus. Agradeço bastante. Tamo junto. Agradeço muito por você ter aceito o convite, É isso. principalmente por ter vindo pra mesa. Aleluia. Um presente, né? Muito Quando bom. você me chamou, eu tento ser criativo, porque o meu Deus é o Criador, e eu pensei nisso mesmo. Foi aonde eu cheguei, né, em você chegou na sua mamãe, e é um privilégio os meus pés estarem aqui dentro da casa de vocês, né? Agraciado sou eu de poder estar aqui. Mas foi legal porque Deus falou claramente comigo. Muda um pouco a brincadeira. Muda um pouco a diversão. Muda um pouco a live. Porque, queridos, quando falo diversão, falo brincadeira, a Bíblia diz para nós a respeito de prazer, de gozo. Se nós não tivermos prazer, se nós não tivermos gozo, se nós não tivermos alegria nas coisas do Senhor, é impossível nós irmos. Imagina nós lançarmos o ID. Então tenha prazer. Tenha prazer. Tenha prazer. Gratidão, Nicolas. Gratidão, família linda. Tô dando um salve aqui. Gratidão para dona Cida que fez a torta. Muito bom, gente. Muito bom. Muito obrigado vocês que estão aqui, que ficaram até o final. Você que está assistindo depois, compartilha essa live com todo mundo. Manda para quem precisa ouvir isso.
Semana que vem estamos aqui novamente no mesmo horário, às 20 horas, Top. com Carol Pitarelli, uma grande empreendedora aqui na cidade de Santo André. Top. Aqui, ó, pra vocês verem a arte, ó, coisa linda, ó. Ó, Vamos lá. pregou várias peças hoje na gente, saindo toda hora. Se Deus quiser, isso vai resolver logo. Glória a Deus. Vamos orar pela Vivo aí. Vamos orar pela Vivo, vamos orar pela Vivo. Que é claro. Ah, claro. Claro. É claro, é claro, claro. Vamos orar pela Claro. Vamos orar pela Claro. Pela conversão da Claro. Em nome de Jesus. E agora que nós vamos ficar por aqui, comendo a torta. Você, Deus te abençoe. Você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma noite abençoada. Esperamos você semana que vem. Boró, muito obrigado novamente. Amém. Deus te abençoe. E é isso, gente. Um beijo. Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a bênção do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre a tua casa. Ide, ide e ide. Deus abençoe. Uhul! Beijo.